Olá, meu nome é Ednei André Piccoli, sou natural de uma cidade chamada Erechim, no Rio Grande do Sul. Sou de uma família de 3 irmãos, onde eu sou o irmão do meio. Eu nasci na cidade de Erechim, mas minha infância toda foi em uma cidade chamada Ronda Alta, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de cerca de 12 mil habitantes. Quando eu nasci, meu pai foi procurar uma vida melhor e acabou entrando no Movimento Sem Terra, onde foi em busca de melhoria de vida para a gente. E o primeiro assentamento do Movimento Sem Terra no Brasil foi uma fazenda chamada Fazenda Anone, foi onde meu pai foi participar desse movimento. E eu era pequeno, meu irmão tinha em torno de 6 anos, eu tinha 2, e a gente ficou a nossa infância toda nesse movimento. Então, nesse Movimento Sem Terra, no começo meu pai foi sozinho, minha mãe e eu e meu irmão ficamos no interior da cidade de Ronda Alta. Era uma situação muito difícil porque todo mundo dependia do governo, dependia de esmolas para poder comer, viver, para dormir, para tudo. Só que para o meu pai poder ser assentado no Movimento Sem Terra, ele tinha que levar a família, senão, se não tivesse família, não conseguiria ter a liberação do governo para poder ter esse pedaço de terra que a gente estava buscando. Aí meu pai levou a família toda, foi minha mãe, eu e meu irmão, na época. Em pouco tempo a gente foi assentado na Fazenda Anone, é uma fazenda no município entre Ronda Alta e Pontão, são 2 cidades pequenas. Essa foi a primeira fazenda do Movimento Sem Terra. Foi lá que a gente começou a prosperar, na verdade. O começo foi muito difícil, a gente vivia em barracos de lona, não tinha saneamento, não tinha nada, não tinha energia elétrica. A energia nossa, a luz era lampião de querosene. A casa não tinha, era barraco de lona, cama de bambu, e era assim que a gente vivia. Quando a gente recebeu o auxílio do governo para ter o nosso pedaço de terra, foi onde o meu pai, junto com minha mãe, construíram nossa primeira casa de madeira. Eu lembro até hoje que não tinha banheiro, não tinha chuveiro, a vida era muito precária, a gente não tinha condições muito, mas foi assim que a gente começou a desenvolver o nosso projeto de vida junto com meu pai, meu irmão e minha mãe. Então, quando a gente teve essa oportunidade de ter o nosso cantinho, nosso pedaço de terra, meu pai começou a plantar, mas era uma dificuldade muito grande porque não tinha condições de ter os produtos, os insumos para a gente poder estar plantando. E como existiam muitas fazendas próximas da região que a gente estava, foi naquela época mesmo que eu já percebi que eu já tinha uma veia empreendedora para poder começar um negócio. E como a gente não tinha condições, eu e meu irmão, a gente ia nas fazendas dos vizinhos e perguntava se a gente podia estar ajudando de alguma forma. Os vizinhos tinham um poder aquisitivo muito maior e tinham condições de estar colhendo e plantando, toda vez que tinha uma colheita de soja, que eu me lembro era soja, eles passavam com a colheitadeira e tinham locais que a colheitadeira não entrava por causa de dificuldade de acesso, de barrancos, desnível, e aí a soja ficava. E aí os fazendeiros deixavam a gente colher a soja. A gente colhia com uma foice, eu e meu irmão, a gente colhia, colocava nos sacos, carregava na carroça, depois batia o soja para poder estar vendendo. Então era um dinheiro que a gente conseguia arrecadar para poder ajudar a família, ajudar a gente a plantar. E assim foi a vida nossa, a minha vida foi seguindo assim até os meus 14 anos, foi quando meu pai decidiu vender tudo, vendeu o pedaço de terra que a gente tinha conseguido, para a gente poder ir para a cidade, para ele tentar dar uma condição de vida melhor para a gente. Vendeu a nossa terra, comprou uma chácara também, próximo da cidade de Ronda Alta, que é a cidade que pertencia à fazenda também, e foi lá que não foi uma fase fácil na nossa vida, essa fase da fazenda, tudo que a gente conseguiu. Foi uma fase muito difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu ultrapassar. E aí quando a gente chegou na cidade, na verdade não era cidade, era uma chácara próxima à cidade, a gente começou tudo novamente. Meu pai chegou, comprou essa chácara e a gente não tinha condições também de subsistência, não tinha como sobreviver, porque
o dinheiro que ele tinha, que ele vendeu a terra que ele tinha ganhado, ele comprou essa chácara. E não tinha de onde tirar dinheiro para a gente manter mensalmente. Aí ele conseguiu, na verdade, comprar 2 vacas, se não me engano, 3 vacas, e começou a tirar leite. Ele caminhava cerca de 2 ou 3 quilômetros para levar o leite no laticínio para poder vender, para a gente poder ter comida dentro de casa. Foi muito difícil, mas a gente foi levando, meu pai sempre lutando e eu sempre me espelhando nele para poder seguir o meu caminho. Depois disso, ele foi para a cidade, conseguiu trabalhar na cidade, eu já tinha 14 anos, já comecei a trabalhar também, meu irmão. E aí a vida foi seguindo, eu trabalhei nos Correios como estagiário e depois comecei a trabalhar no supermercado. Meu pai começou a trabalhar da prefeitura como vigilante. Nessa época as coisas já começaram a andar, só que eu sempre queria algo mais, nunca queria manter aquela vida, continuar naquele sistema que eu já fui criado para manter. Nessa fase minha de infância, juventude, sempre foi muito trabalho. Tudo que a gente tinha, na verdade, era um trabalho nosso, meu, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Era o que a gente fazia para se manter, para a gente conseguir sobreviver e comer. E meu pai focava muito em estudo, então a gente tinha que estudar muito. Por mais que a gente trabalhava de manhã ou à tarde, a gente tinha que manter o foco na escola. Ele não deixava a gente sem estudar. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Foi nessa época que eu estava na cidade, que eu estava trabalhando com meus pais e procurando alguma coisa melhor, que eu percebi que eu não queria ficar lá, eu queria ter alguma coisa mais na vida. Eu trabalhei nos Correios como estagiário, eu trabalhei no supermercado. E quando eu estava trabalhando no supermercado, eu tinha 17 anos, eu recebi uma proposta de uma pessoa, um morador da cidade, que era um conhecido nosso, que morava no Rio de Janeiro e trabalhava num restaurante. Ele me ligou numa sexta-feira e fez a proposta para eu poder estar trabalhando no Rio de Janeiro com ele no restaurante. Eu cheguei em casa antes do almoço, falei com meu pai, falei, pai, vamos comigo ao cartório. Meu pai falou, vamos fazer o quê? Falei, vamos lá, vamos no cartório comigo. Quando a gente chegou no cartório, eu tinha 17 anos, lembro até hoje, eu falei com ele, pai, você veio aqui para me emancipar. Aí ele olhou para mim e falou, meu filho, como? Não, só quero que você me emancipe, por favor. Ele foi e falou, se é a sua vontade, eu vou fazer o que você quer. Assinou o papelado, emancipei, tinha 17 anos, numa sexta-feira. Eu já estava com uma passagem comprada no domingo para mim poder ir para o Rio de Janeiro. Nunca tinha saído da cidade, do interior. Sempre trabalhei na roça, sempre trabalhei um trabalho sofrido com minha família, com meus pais e meus irmãos. E aí, desse dia, eu lembro até hoje, não consigo esquecer da história. Ele me autorizou, me emancipou e ele falou, se é o seu sonho, você tem que seguir. E aí já pedi demissão da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa muito boa. E no domingo eu peguei um ônibus para ir para o Rio de Janeiro para trabalhar num restaurante. Viajei 24 horas de ônibus, saí da minha cidade às 3 horas da tarde, cheguei às 3 horas de alguma coisa do outro dia no Rio de Janeiro. Depois que eu cheguei no Rio de Janeiro, conheci a cidade, conheci alguns locais onde eu ia ficar e tal. A empresa já tinha o meu contrato tudo pronto. Eu comecei a trabalhar, foi o restaurante, churrascaria Porcão, que na época era a principal, a melhor que tinha no Rio de Janeiro, no Brasil, era um grupo muito forte. E quando eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, o gerente, que era o conhecido meu que tinha arrumado meu emprego, ele falou para mim, você vai começar aqui. O local era o quê? Lavar pratos. Eu estava começando um serviço numa empresa gigante, que na época era muito grande, e eu tinha que começar lavando pratos, que era o começo inicial da empresa, quando todo mundo começava, era nesse setor. E como eu já vinha do interior, não tinha
Comigo não tinha problema com isso, eu trabalhava com qualquer forma e eu já tinha saído da minha cidade para trabalhar no que viesse. Eu comecei a trabalhar lavando pratos, fiquei uma semana. Na semana seguinte já me colocaram na copa, que era para fazer drinks, fazer sobremesas. E aí foi quando eu comecei a perceber como funcionava uma empresa, como que funcionava uma empresa tão grande que eu tinha começado a trabalhar. Que, na verdade, assim, eu não tinha noção, eu trabalhei em empresas grandes como o Correio, só que era uma cidade pequena, não tinha a percepção de como que funcionava. E aí eu vi que tinha que estar sempre atualizando, sempre aprendendo tudo para poder crescer. E eu comecei a trabalhar na Copa depois, comecei a trabalhar na Copa, fazendo sobremesas, fazendo drinks. Logo em seguida já me chamaram para ir para o salão, dava para a gente o suporte para a gente aprender, só dependia da gente. E foi nesse restaurante que eu descobri que eu fiquei ali por quase 3 anos e eu percebi que seria o propósito da minha vida, onde eu iria seguir até hoje. Foi um aprendizado muito grande, foi uma experiência de vida que eu levo comigo até hoje. Tudo que aconteceu comigo na empresa está guardado comigo e eu aprendi, e eu tento passar para as pessoas, explicar como funciona, porque foi uma empresa muito boa para trabalhar, uma empresa que me ensinou tudo e eu levo comigo. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, a empresa me deu uma oportunidade de estar seguindo o caminho da gastronomia, trabalhando com eles, ensinando pessoas e aprendendo também. O Porcão na época ia abrir cerca de 7 unidades nos Estados Unidos. Eles começaram a ensinar a gente a dar um curso de inglês para a gente poder chegar nos Estados Unidos e treinar o pessoal que ia trabalhar com nós. Porém que na época teve aquele atentado, aí acabou que os planos vieram todos abaixo. Mesmo assim eu continuei estudando, continuei trabalhando para mim poder seguir na empresa. Só que como eu já estava focado em sair do país, os Estados Unidos, que era o meu foco na época, não deu para mim continuar, eu tive a oportunidade de vir para Portugal. Foi onde eu continuei meu processo, meu segmento de continuar na empresa e aprender mais sobre restaurantes e gastronomia, e decidi que viria a Portugal. O Porcão na época já estava com uma empresa aberta aqui, já tinha uma franquia aberta. Na verdade era uma sociedade junto com um empresário local aqui chamado Joaquim de Almeida, que era um ator muito qualificado de Hollywood e continua sendo até hoje. E ele fez uma parceria com o Grupo Porcão e decidiram abrir aqui. Abriram em 99, só que não tinha uma continuidade e eu tive essa oportunidade de vir para cá, para Portugal. Mesmo nessa época que eu estava no Porcão, eu decidi sair para poder vir. Então foi o pedido de demissão da empresa, do Porcão. Como eu ia para os Estados Unidos, a situação não seguiu por causa do atentado. Eles liberaram, eu saí para poder vir para Portugal. Quando eu passei pela alfândega, cheguei passei e entrei em Lisboa. Aí tinha o meu amigo, estava lá esperando, o Giba. Ele me pegou, levou a gente para o lugar que a gente ia ficar, que era o alojamento, era uma casa que ele era o responsável. E foi aí que começou mais uma fase da minha vida, como empreendedor, como pessoa, como tudo. Quando a gente chegou em Lisboa, a gente foi direto para a casa do Giba, que a pessoa que tinha conseguido o local para a gente morar. E ele trabalhava no Porcão, já tinha todo o acesso a tudo, só que porém, na época, a documentação tinha uma dificuldade muito grande de conseguir. Demorava um tempo para a gente conseguir contribuinte, segurança social, então era uma coisa meio complicada. E como eu não tinha dinheiro, a gente chegou numa situação complicada, uma época difícil, eu dependi das pessoas que estavam morando comigo para poder comer, para poder tudo. Foi uma fase muito complicada, mais uma fase complicada que aconteceu na minha vida. Porém, quando a gente tem fé, a gente sempre consegue alguma coisa. Alguém sempre vai ajudar a gente e as coisas acontecem.
tinha uma pessoa que morava com a gente lá no alojamento e trabalhava no McDonald's. E aí toda noite, eu lembro que a gente ficava esperando, era eu e o Zico e o Júlio, que a gente veio junto, a gente ficava esperando o Luiz, que trabalhava no McDonald's, 00:30 ele vinha e aí ele trazia a sobra do McDonald's, que era aquele sanduíche que não vendiam no final da noite, ele trazia pra gente comer. E era o que sobrava pra gente do dia anterior e pro dia seguinte, era o que tinha. E foi assim que a gente ficou cerca de um mês e meio, até conseguir a documentação toda para começar a trabalhar. Então, quando a gente começou a preparar a documentação saiu dentro de um mês e meio, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar no porcão, já não precisei começar lavando prato, copa, já fui direto para garçom. E aí os negócios começaram a andar, eu já comecei a receber meu primeiro salário, comecei a sobreviver tranquilo. Porém, não durou muito tempo, o porcão acabou desfazendo a sociedade com o Joaquim de Almeida, mudou o nome, mudou tudo, virou Churrascão do Tejo, que era uma churrascaria também que ficou na época, e acabou que a gente saiu muitos que vieram do Brasil para trabalhar no porcão, acabaram saindo e procurando coisas novas. E foi nessa época que eu já decidi, já tinha decidido há muito tempo que eu tinha que empreender, eu tinha que buscar alguma coisa nova para mim, ao invés de estar trabalhando para os outros, sempre. E aí eu me juntei com mais 2 pessoas, 2 colegas, e a gente montou uma sociedade. Foi onde a gente começou a preparar um restaurante para a gente abrir. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que tinha vários restaurantes aqui em Portugal, e na época ele tinha esse restaurante que estava fechado, não estava funcionando, e ele nos deu a oportunidade de abrir. Foi quando eu comecei, a gente formou a empresa, e como eu era muito novo, eu tinha muita dificuldade de entender documentação, de como funcionavam os processos. A gente acabou abrindo, os meus sócios eram pessoas que já tinham um pouquinho mais de experiência, já tinham trabalhado com outras pessoas, já tinham sociedade, e foi quando começamos o negócio. Foi nessa época em que eu já conheci a minha esposa, que está comigo até hoje, que é a Isabela, e hoje tem uma família com 4 filhos, já são cerca de 17 anos juntos. Só que nessa época foi a época que eu tive mais dificuldade, porque eu comecei a trabalhar, a gente montou o nosso negócio, que era o meu sonho de empreender. Fizemos um restaurante muito lindo, a gente construiu o sonho que eu tinha, porém a minha falta de experiência fez com que o negócio não funcionasse. Por quê? Eu trabalhava o dia todo, minha esposa trabalhava comigo, a gente ficava 24 horas no restaurante, porque eu dormia dentro do restaurante, tinha um quarto, a gente acabou fazendo no subsolo. Eu cozinhava, ela cozinhava, e nessa sociedade que foi formada, o que me faltou foi assessoria, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. E quando eu formei a sociedade, na época de assinaturas, eu formei podendo as 2 pessoas assinar. E como a gente era em 3 sócios, foi aí que veio a minha dificuldade, porque eu trabalhava, e os sócios que ficavam administrando me deixavam de fora de todo o processo administrativo. Foi depois de muito tempo trabalhando junto com eles, que a gente já tinha empresa formada, já tinha conta em banco, fornecedores, tinha tudo andando, e aí eu comecei a perceber que o negócio não fluía, que não dava resultado. E assim que eu comecei a perceber que não tinha resultado, eu fui atrás do que estava acontecendo. A primeira pessoa que fui procurar foi o dono do imóvel que tinha fornecido o restaurante para a gente, que era uma pessoa conhecida nossa, e ele me informou que já tinham 8 rendas atrasadas, 8 aluguéis atrasados. E aí eu percebi que eu tinha ficado para trás, porque a gente trabalhava, porque o restaurante era um restaurante bom, tinha um público muito bom, que um jogador de futebol do Benfica, do Sporting, o pessoal que frequentava era um público bom, público alto,
do nível alto, só que eu não tive a prática, não tinha o dom na época de poder administrar o negócio, deixei na mão dos outros. E foi aí que eu perdi a rédea do comércio, perdi todo o meu sonho. Tudo que eu investi eu acabei perdendo. Eu já não tinha mais rédea do negócio, já percebi que eu tinha perdido o investimento, perdido a sociedade. Eu sentei com o dono do imóvel, o dono do negócio, do restaurante, e falei para ele, eu estou saindo fora, que para mim não dá, a situação não estou dando conta, estou trabalhando, mas não vai dar resultado. Eu com minha esposa, que já estava comigo, a gente saiu e eu fui trabalhar em outro restaurante. Eu saí da sociedade, eu perdi tudo, eu fiquei meio desesperado, não sabia o que fazer. E aí eu lembrei que eu conheci uma pessoa que foi o pioneiro da minha terra, no Rio Grande do Sul, a sair do Brasil e expandir com churrascaria, com restauração brasileira. E eu acabei ligando para ele, através de um amigo também, liguei para ele e ele falou para mim, você pode vir trabalhar comigo a hora que você quiser. E aí eu acabei indo trabalhar com ele, que é o Clênio, que é o dono do Grupo Fogo de Chão aqui na Europa, e várias outras casas que ele tem. Então trabalhei 1 ano e meio aqui novamente com esse amigo meu, esse conhecido meu. E aí eu decidi com minha esposa, com minha família, que eu tinha que voltar para o Brasil, que a decepção foi tão grande em relação ao negócio que eu montei, a tentar empreender, que eu achei que para mim aqui não ia dar mais certo. E aí a gente voltou, acabou voltando para o Brasil. Como a minha esposa estava morando numa cidade de praia, Guarapari, eu falei, vamos voltar para lá para a gente poder tentar empreender. Conhecendo a cidade, gostei muito e vi que tinha um propósito, que a cidade era muito boa para turismo. E foi onde eu comecei a fazer um negócio que eu tinha aprendido aqui em Portugal também, que foi na área de sanduíches, baguetes, uma área diferente. Comecei um negócio muito bom, porém a cidade só vivia de turismo, só verão. E eu percebi que eu tinha que trabalhar 3 meses para manter o ano todo. E continuei com o negócio muito tempo, resolvi ir para outra área, fui vender carros com um amigo meu também, que eu acabei conhecendo lá, que foi o Ricardo. Só que eu decidi que eu tinha que estudar, porque eu não estava preparado para fazer o negócio, eu não tinha a experiência para eu poder continuar. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer faculdade de comércio exterior, me formei em comércio exterior, me formei em administração de empresas, bacharel. Depois eu continuei estudando, fiz MBA em marketing, pós-graduação em administração de empresas e sempre continuei no foco. Meu foco era tentar alguma coisa na restauração. Depois desse tempo todo trabalhando e empreendendo na cidade mesmo, e, na verdade, como eu percebi que a cidade não me dava um retorno no negócio, acabei tendo uma oportunidade de trabalhar num banco como gerente. E depois que eu tinha estudado, estava estudando, continuei estudando, e aí abracei essa oportunidade, continuei estudando, só que o meu foco sempre, eu percebia que alguma coisa eu tinha deixado para trás em Portugal. Eu tinha que voltar para poder fazer com que esse negócio acontecesse. E dentro de 5 ou 6 anos, eu e minha esposa sempre ficamos planejando a volta para a Europa, para Portugal. E eu continuava trabalhando no banco, mas o foco era nosso, era para voltar. E aí chegou uma época, eu decidi, vamos voltar, planejamos tudo certinho, saí do banco e a gente decidiu voltar para Portugal, que foi o ano passado, quando eu vim a primeira vez em maio, para reconhecer, para buscar as áreas que eu ia atuar. Não tinha uma opção direta do que iria fazer, porém o meu foco, como eu já tinha trabalhado em restaurante, acabei chegando em maio, viajei por Portugal todo de carro,
conhecendo e buscando uma opção para poder investir. Depois dessa viagem eu voltei para o Brasil e acabou que eu tinha um conhecido, um amigo que morava em Viseu. E aí eu falei com a minha esposa, falei, vamos voltar a Portugal e vamos morar em Viseu, que é uma cidade que eu sinto que está evoluindo muito, está crescendo, tem um poder aquisitivo muito grande. Eu rodei por Lisboa, Cascais, Portimão, Algarve, Porto, fui para todos os locais. Só que Viseu me chamou a atenção em relação ao investimento na área. E aí eu decidi, em maio do ano passado, quando eu cheguei, que a gente ia voltar para Viseu para poder começar novamente, empreender novamente. Que, na verdade, eu empreendi, tentei várias vezes, como nunca deu certo. Eu não era para dar certo na época, ou eu não estava preparado para dar certo. Eu decidi que eu tinha que começar de novo e tinha que ser Portugal. E como eu já tinha a experiência de ter tentado aqui, falei, vamos para lá para a gente começar novamente. Eu conversei com minha esposa, vamos voltar para Portugal e vamos empreender em restauração. E foi a área que eu sempre fui direcionado para poder estar empreendendo. Acabei ficando mais 4 ou 5 meses no Brasil e voltei para Portugal sozinho em outubro. Voltei para Viseu, foi onde eu comecei a pesquisar locais e saber como investir, como que eu ia estar trabalhando para formar meu negócio e empreender. Minha esposa veio em dezembro, minha família toda, meus filhos. A gente acabou tendo alguns empecilhos na época, na hora de chegar, de locais de renda, de aluguel, porém deu tudo certo, chegaram todo mundo, comecei a procurar locais. Quando eu consegui o local para mim poder começar o meu negócio, começar o negócio para a família, veio a pandemia e jogou tudo abaixo. Tudo parou, comércio, tudo. Porém, eu não desisti. O meu negócio era empreender. Eu tinha que continuar, não podia parar. E foi quando eu já tinha o local, já consegui o local, já tinha o local certo para mim começar a fazer meu negócio. Estava tudo pronto, porém eu não conseguia gente para trabalhar, obras, maquinários, e tive que parar tudo. E foi aí que eu decidi que eu tinha que fazer o meu negócio andar, o meu sonho não podia parar. Comecei a trabalhar junto com o pessoal que eu conhecia, meus amigos, e a gente começou a fazer obra, começou a restaurar o local que eu tinha planejado em fazer meu negócio funcionar. Já tinha o contrato de aluguel pronto, o negócio já estava planejado, já tinha o arquiteto, tudo pronto, porém não tinha mão de obra. Eu tive que começar a arregaçar minhas mangas, junto com meus filhos, meus amigos, e a gente começou a obra. Foi onde o sonho de empreender novamente começou. E o negócio foi andando, em meio à pandemia, todo mundo em casa e a gente trabalhando. O local a gente não podia fazer barulho, não podia fazer nada que pudesse atrapalhar os clientes do centro comercial, porém a pandemia acabou ajudando. Um sonho que estava por se realizar, os negócios começaram a fluir, a pandemia começou a passar e quando a gente abriu os olhos, o negócio, o comércio, o nosso restaurante estava pronto. Eu criei o Brasil Sabores, que é uma marca que está em expansão. Quando a pessoa chega aqui, ela se sente em casa, a comida é diferente, o tempero é diferente, o atendimento é diferente. E é isso que faz a diferença para a gente, que está investindo e que está empreendendo num país que a cultura é diferente, porém existem muitas pessoas, muitos brasileiros que estão aqui, que procuram e que buscam o sabor da nossa terra, a diferença que é o nosso amor, nosso tempero, o nosso carinho.
depois de todo o sucesso do Brasil Sabores, que o Brasil Sabores está fazendo aqui em Portugal, que eu vejo que tem gente que vem de Braga, vem de Porto, todos os locais de Portugal, eu percebi que a gente consegue empreender, a gente que é brasileiro, a gente consegue estar empreendendo aqui em Portugal e fazendo sucesso. Basta ter determinação. Então, depois que eu abri o restaurante Brasil Sabores, apareceram várias oportunidades de estar empreendendo aqui ainda na mesma cidade que eu estou, que é Viseu. E eu resolvi empreender na área de comida portuguesa, acabei criando um restaurante novo, chamado Córrego Novo. O nome em si é por causa de uma cachaça que eu tenho no Brasil. Estou exportando, importando para a Europa toda. O conceito em si é só comida portuguesa. Sou brasileiro, mas estou investindo em comida portuguesa porque eu percebi que ainda tem dificuldade, que o pessoal não investe muito. O restaurante está sendo um sucesso também, o pessoal está gostando muito. E não para por aqui. Eu vou expandir, eu vou colocar a minha marca Brasil Sabores, eu vou colocar a minha marca de cachaça Córrego Novo em todo o Brasil, em toda a Europa e no mundo todo. Eu não quero parar. O meu foco é sempre continuar e eu não vou desistir. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Portugal é terra de oportunidade, sim. Porque eu já estive aqui uma vez, voltei e eu sei que aqui a gente pode vencer. Aqui a gente tem uma facilidade muito maior que a nossa língua, a língua materna português. Tem um apoio muito grande de conhecimento. Temos muitos brasileiros que moram aqui, que já têm sucesso. É só a gente querer investir que a gente consegue. Não podemos desistir. A oportunidade está aqui também. E essa é a minha história. Se você estiver passeando em Portugal e vem a Viseu, venha nos visitar. Estaremos esperando você de braços abertos.